Irmãos, para deixá-los a par de uma caminhada que eu tive com esses irmãos, eu quero aqui rapidamente fazer uma revisão daquilo que nós tratamos na nossa sala de aula ali em cima, os momentos que nós chamamos de preparação para o batismo nas águas. Então, esse texto que eu li com os irmãos, peraí, querido, eu acho que eu estou um pouco acelerado. Vocês estão bem? Passaram bem a semana? Está tudo bem com os irmãos? Chegaram bem aqui hoje? Estão em paz? Com saúde? Alguns vão dizer assim, mais ou menos, pastor. Não estou com a saúde muito boa, mas estamos na presença desse Deus maravilhoso e com certeza sairemos daqui melhor do que entramos. Cremos nisso. Então, rapidamente, vou traçar aqui o caminho que nós percorremos até chegar nesse dia, que é a última aula para o batismo, preparando os nossos irmãos para o batismo nas águas. Esse texto aqui, queridos, é o texto que nós usamos como referência para iniciarmos essa trajetória. Por quê? Eu disse assim aos irmãos, o que eu estou fazendo com vocês é aquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Ele disse assim, olha, vocês vão e ensinem. Foi isso que nós lemos aqui, né, no versículo 19. Vocês vão, ensinem todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que eu estive fazendo com eles ali, pastor Gilberto também esteve me auxiliando. E aí o texto diz que há necessidade de nós ensinarmos e depois de um ensinamento, procedermos com o batismo nas águas. Então, eu disse aos irmãos, estou aqui porque estou atendendo a um chamado. Jesus Cristo nos convocou para isso. E isso não é só para mim, é para todos nós que um dia fomos alcançados por essa mensagem gloriosa. E aí, em segundo lugar, eu conversei com os irmãos sobre a nossa regra de fé, a Bíblia Sagrada. E aí dedicamos um tempo para falar que a nossa fé, ela não é uma fé cega, não é uma fé sem fundamento, mas é uma fé que tem fundamento. E aí nós lemos Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então, o que nos traz fé é ouvir a preciosa palavra do nosso Deus. E eu trouxe aos irmãos também algumas profecias que foram cumpridas e que estão se cumprindo no nosso tempo, atestando a total veracidade do texto sagrado. E aí, dentre algumas profecias, eu li uma que se cumpriu em 1948, quando Israel foi reunido novamente como uma nação. Israel, povo judeu que estava espalhado pelo mundo em função de diversas perseguições ao longo da história, lá com o profeta Isaías, cerca de 600, 700 anos antes de Cristo, recebe uma profecia ao povo judeu através de Isaías, dizendo, eu estou vendo esse povo voltando à sua terra natal, voando como pombas às suas janelas. Aí eu não sei se os irmãos já viram uma pomba de janela, mas naquela época Isaías não tinha condições de descrever o que era um avião. E aí ele falou assim, é uma pomba que tem janelas. E está registrado isso no livro profético de Isaías. Aí depois, quem tiver curiosidade, nós podemos compartilhar esse texto com os irmãos. E também falamos um pouco sobre as profecias que o próprio Jesus trouxe para nós, mostrando-nos o fim. Isa, por favor, filha, senta aqui, ó, pode ser? Aqui, ó, fica mais próximo de nós. Olha, aqui, ó, pode ser aqui, ó. Você conhece o Luquinhas? O Luquinhas congrega com a gente aqui, nosso irmão, tá bom? Maravilha.
E aí eu trouxe aos irmãos esse texto do nosso Senhor Jesus, lá em Mateus 24, que em algumas traduções traz como sermão profético, o princípio das dores. E aí contém um pouco a história das versões que nós temos da Bíblia Sagrada, para que os irmãos tivessem uma total compreensão. O porquê nós temos uma com um texto assim, a outra com um texto diferente. E aí expliquei para eles um pouco sobre as traduções que nós temos hoje. E uma das traduções mais difundidas nos países de língua portuguesa é a tradução do nosso irmão João Ferreira de Almeida. Mas tem outras traduções também. Hoje uma tradução muito utilizada nos círculos cristãos é a tradução da NVI, Nova Versão Internacional. A versão de João Ferreira de Almeida, que é uma tradução que sofreu aí alguns ajustes em função do dinamismo da língua, porque a língua portuguesa, ela vai, não só a língua portuguesa, mas como toda e qualquer língua, vai sofrendo aí algumas mutações, algumas atualizações, e a língua portuguesa sofreu isso. E aí é por isso que nós temos uma João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. O texto mudou talvez a linguagem, mas o contexto, o sentido, o que está nos originais tem que ser mantido. Não pode perder o real sentido. Então, é como entregar um texto em inglês para alguns de vocês aqui. Eu sei que tem alguns irmãos que são poliglotas, né? Poliglotas é aqueles que falam mais de uma língua, né? Então entrega um texto em inglês para um e pede para ele traduzir. Entrega o mesmo texto em inglês para outro e pede para ele traduzir. E aí quando nós comparamos as traduções, vai ter ali algumas palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo e não pode ser alterado. Meus irmãos, nessa caminhada, nós conversamos acerca do nosso Deus. Quem é Deus para nós? E o nosso Deus, nós o conhecemos através das suas escrituras. E aí nós lemos alguns textos, inclusive o de Jeremias, capítulo de número 10, onde Deus chama a atenção do povo de Israel, porque eles estavam se perdendo, seguindo o caminho dos outros povos, construindo para si deuses, obras das suas próprias mãos. E aí Jeremias, no capítulo de número 10, há uma advertência do nosso Deus, chamando a atenção deles: ó povo de Israel, vocês estão adorando aquilo que o ser humano, como um artífice, constrói com as suas próprias mãos, pegando uma madeira lá do bosque, e aí com uma obra de artesão, dando formato a isso, e vocês adorando isso, e Deus chama a atenção deles, e esse texto nós encontramos em Jeremias, capítulo de número 10. E depois nós falamos um pouco acerca de quem é Jesus para nós. Quem é Jesus? O nosso Salvador, que estava com o Pai desde o princípio da criação. E aí nós vamos ler o texto lá do Evangelho de João, o primeiro capítulo, que o evangelista trata assim: olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Quando João, o evangelista João, traz esse texto, ele estava falando do próprio Senhor Jesus, que desde o princípio da criação estava com o Pai. E aí, nós vamos encontrar esse mesmo evangelista João trazendo algumas referências acerca do nosso Senhor. João 6,48, eu sou o pão da vida. João 10,9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. João 10,14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. João 11,15, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. João 12,46, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 14,6, eu sou o caminho
eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 15:1, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. E Apocalipse, encerrando aí as Escrituras, o último livro que está contido no Novo Testamento, Apocalipse capítulo 21, versículo 6, Jesus Cristo na revelação a João, na ilha de Patmos, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa, eu estava lá no começo, eu sou o Ômega, agora estou no fim, o princípio e o fim, e a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aleluias. E aí, meus irmãos, nós falamos da pessoa do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso Senhor, Jesus Cristo, e precisamos também falar de quem é o Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 16, o texto de João 14 é muito conhecido de todos nós, que é aquele momento em que os discípulos estão amargurados, tristes, cabisbaixo, porque depois de ter uma trajetória muito longa com Jesus, contemplando milagres, e aí, irmão Alessandro, eu fico pensando na condição deles. Caminharam com Jesus 3 anos e meio, praticamente dormiam juntos na mesma casa, almoçava, tomava café da manhã, irmã Rosângela, jantava juntos, viveram momentos ali inexplicáveis. E aí, de repente, Jesus se vira para eles e fala assim, eu estou indo embora. Eu imagino o coração deles, porque viver com Jesus, irmão Flávio, imagina essa situação, irmão, você andando com Jesus fisicamente, 24 horas praticamente por dia, vendo tudo que ele fez, ouvindo tudo que ele falou, aquelas palavras que mexiam no coração, e aí de repente Jesus fala assim, mas o meu ministério está se encerrando e eu vou voltar para o Pai. E aí o coração deles ficam turbados, e aí Jesus fala para eles assim, não se turbem os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas eu vou e vocês não ficarão sozinhos. E aí o capítulo 14 e o versículo 16 diz assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. E é esse Espírito Santo que nos move, nos impulsiona. É esse Espírito Santo que nos conforta, que nos consola, porque a nossa vida é assim. É uma vida em que, em determinados momentos da caminhada, nós estamos na montanha, mas em determinados momentos nós estamos no vale. Estando na montanha ou no vale, Ele estará conosco. Aleluia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19, diz assim, eu estou aqui caminhando muito rápido, tá bom, queridos? Para chegarmos na conclusão da nossa aula hoje. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Mas como eu não sou de mim mesmo? A partir de um determinado momento, eu tenho autonomia, eu vou para onde eu quiser e retorno de lá se eu quiser também. E aí Jesus está dizendo assim, olha, vocês não são de vocês mesmos. Versículo 20, porque vocês foram comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E aí isso daqui nos traz uma responsabilidade muito grande ao ponto de entender que a nossa vida não pode ser guiada pelas nossas decisões, mas a nossa vida tem que ser guiada por aquele que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia.
E Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluias. Meus queridos, então, depois dessa trajetória de entender quem é Deus, quem é Jesus para nós e o Espírito Santo, eu preciso falar sobre a salvação. O que é a salvação? Primeiro, nós precisamos entender qual a necessidade de nós sermos salvos. E aí o apóstolo Paulo, nesta mesma carta aos Romanos, capítulo de número 3, e o versículo 23 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ponto. Por que eu preciso de um processo de salvação? Porque somos pecadores. Ponto. E o pecado, quando nós olhamos lá para o livro do Gênesis, lá no capítulo de número 3, nós vamos entender que a atitude de Adão e da sua esposa Eva foi uma atitude de afastamento do Criador. E esse afastamento gerou um bloqueio, e esse bloqueio foi em função do pecado. E aí, a partir daquele momento, todos foram gerados no pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aí Efésios capítulo 2, versículo 1, e aí vou dar um tempo para vocês localizarem aí. Quem está em Romanos, caminha um pouquinho mais adiante, aí vem Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, aí vem Gálatas, depois Efésios. Efésios capítulo de número 2. Efésios capítulo de número 2. E aí, Vitória, tá sem Bíblia, meu irmão? Tá sem Bíblia, né? Efésios capítulo de número 2. Vou lhe emprestar uma Bíblia especial. Aqui, ó. Ó, não, Renato, fica aí, ó. Vou emprestar isso daqui para ele, ó. Ó, Efésios está aqui para frente aí, viu? Tirando aqui para não atrapalhar você. Aí passa Romanos, aí depois vem 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios. Efésios capítulo de número 2. Os irmãos localizaram? Amém. Então eu vou lendo aqui, queridos, para nós ganharmos tempo. Em algumas versões, o título aparece assim: a salvação é pela graça. Está assim na sua também, meu irmão? Olha aí. A nova vida em Cristo, na Bíblia do nosso irmão Alessandro. Versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, o pecado trouxe a morte para todos nós. Que morte é essa? A morte espiritual. E lógico que nós que compreendemos a palavra de Deus e que observamos a história, o pecado não só traz a morte espiritual, mas também se desemboca numa morte física. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que o apóstolo Paulo está referenciando aqui? Está falando acerca de Satanás e dos seus anjos, o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Todos nós andávamos nos desejos da nossa carne,
fazendo a vontade da carne, dos nossos pensamentos, éramos guiados por aquilo que a nossa mente queria. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aleluias. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que privilégio! Para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Meus queridos, para sermos salvos, é pela graça, ponto. Não devemos pagar nada, ponto. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Meus queridos, existem certas religiões que ensinam isso, que para você alcançar a salvação é necessário a prática, boas obras. E aí as pessoas, em função disso, fazem muitas boas obras querendo alcançar a salvação. Mas não é isso que nos salva. A nossa salvação é gratuita, por meio da fé em Cristo Jesus. Ponto. Agora, não é porque ela é gratuita que eu vou deixar de fazer boas obras. Tudo bem, queridos? Então, a consciência que eu tenho desse presente chamado salvação, que é impagável e que me foi me dada, me traz a necessidade de fazer aquilo que precisa ser feito para ajudar aquele que necessita. Eu não faço para ter a salvação, eu faço porque estou nesse processo da salvação em Cristo Jesus. Porque ganhei de graça isso. Aleluias. E aí o versículo de número 10, um versículo belíssimo, queridos. Eu gosto muito desse versículo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha, nós somos feituras de quem? Do Deus Criador. E nós somos criados em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o molde, é o parâmetro, é o modelo. Nós somos criados em Cristo Jesus. Para quê? Para fazer as boas obras. Porque de antemão, Deus preparou para que nós andássemos assim. Queridos, e ainda falando do processo de salvação, é necessário entender que esse plano, ele começa na queda de Adão. Lógico que o nosso Deus, sendo presciente, presciência é a capacidade de ter ciência antes de acontecer. O nosso Deus é onisciente, ele tem toda a ciência. Lá na queda de Adão, ele já tinha um plano traçado para a humanidade. Tanto é que na queda de Adão, depois da advertência que ele traz a Adão, a Eva, ele deixa claro assim, olha, tem um processo estabelecido para resgate do ser humano, que vai ser através do meu filho. E aí Jesus Cristo, ao longo da história, ele vai se mostrando pelos profetas, pelos juízes, vai se mostrando através de um povo que foi escolhido, que é Israel. E aí em Mateus nós vamos encontrar aí o primeiro registro falando acerca do nascimento, do ministério que Jesus desenvolveu e que culminou com a sua morte lá na cruz do Calvário. E é através dessa morte que os nossos pecados foram expiados. É através dessa morte que os nossos pecados foram pagos.
É através dessa morte que a cédula da dívida que nós tínhamos em função de sermos pecadores foi rasgada lá na cruz. E aí Jesus Cristo, com seus braços abertos, disse: olha, venha a mim. Quem tem sede, venha. Quem tem os fardos que está caminhando pesado, venha, porque eu vou aliviar os fardos de vocês. Quem está cansado, quem está oprimido, venha, porque eu vou aliviar. E aí, o nosso processo de salvação começou lá na cruz do Calvário. Aleluia. Meus queridos, e aí estamos tratando aqui daquilo que compõe a nossa compreensão acerca da nossa caminhada cristã. E aí precisamos falar também do batismo. Abram comigo o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1. Olha, aí é o segundo livro do Novo Testamento. Marcos, capítulo de número 1. Versículo de número 4. Marcos, capítulo de número 1, e o versículo de número 4. Diz-nos assim a palavra de Deus: apareceu João. Que João é esse? O João que ficou conhecido como Batista. Não quero o sobrenome dele, tá, queridos? Mas Batista porque ele batizava. E aí ficou conhecendo como João Batista. Apareceu João batizando no deserto e pregando... meu irmão, me perdoe. É que é mais que se confundiu. Tá bom. Aqui, versículo 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E aí nós vamos para o versículo 9, para ganharmos tempo. E olha quem aparece para ser batizado por João. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Meus irmãos, pergunto para vocês, eu acredito que todos vocês terão condições de responder isso. Era necessário Jesus ser batizado nas águas? Ele não era pecador? Não. Mas por que ele foi? Fala, irmão Vitório, você falou aí? Para deixar para a gente o exemplo. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e esteve lá no deserto por 40 dias, sendo tentado por Satanás. Eu quero fazer uma menção novamente aqui ao versículo de número 10, e logo que saiu da água. Esse e logo que saiu da água, dá-nos a entender que ele entrou no rio. Tudo bem? Se nós olharmos o texto vai dizer que ele estava imerso nessa água. Tá? Quando nós olhamos para o original, na escrita grega. Isso daqui é uma das razões para que nós venhamos a compreender que o batismo nas águas deve acontecer por imersão. Tá? Agora, meus irmãos, eu preciso ser honesto e dizer que o conteúdo é mais precioso do que a forma, do que o formato. Tudo bem? Porque pensem comigo, eu fico imaginando com um dos nossos irmãos lá no deserto do Saara. No deserto do Saara é lá que tem os beduínos? É lá, irmão Cléris? É, né? Eu imagino lá no deserto do Saara e aí Deus... Olha, aí eu imagino lá o irmão Cléris pregando lá para uma comunidade de beduínos. Ô, glória! E aí eles se convertendo ao Senhor Jesus. E aí entenderam a mensagem do Evangelho.
E aí o irmão Cléris fala assim, agora nós vamos batizar vocês nas águas. E aí eles falam assim, olha, pelo que nós já ouvimos falar aqui dos nossos antepassados, o próximo oásis que tem aqui fica a 2.000 quilômetros de distância. E nós tomamos banho aqui uma vez por ano, aproximadamente. E aí? E agora? O que nós vamos fazer, hein? Nós vamos enviar um caminhão-pipa, irmão Samuel, lá para o nosso irmão Cléris, no deserto do Saara, para criar um tanque para batizar o nosso irmão. Queridos, o conteúdo é mais importante do que a forma. Tá? Nós temos condições de fazer o batismo por imersão. Então vamos fazer. Porque tudo leva a crer, tudo dá indícios de que Jesus foi batizado no Rio Jordão por imersão. Então vamos fazer assim, temos condições para isso. Agora, terão situações que nós vamos precisar repensar a forma, o formato, para que aquela pessoa com alegria tenha clareza de que passou por esse procedimento que o nosso Jesus nos deu exemplo, como nosso irmão Victório nos afirmou aqui nessa manhã. Vamos continuar? Colossenses, capítulo de número 2, versículo 8. Então, vamos lá, Marcos, aí vem Lucas, João, Romanos, Coríntios, está lá na frente, queridos. Colossenses, escrita do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Colossos, capítulo de número 2, versículo de número 8. Queridos, a raiz da palavra batismo, no grego, nos traz a ideia de colocar um corpo dentro do outro. Tá? Nós podemos entender isso no sentido literal? Se nós entendermos o sentido literal, de corpo físico, não temos condições para isso. Tanto é que Nicodemos ficou boquiaberto quando Jesus disse que era necessário nascer de novo. Ele falou assim, não tem como eu entrar no ventre da minha mãe novamente para nascer. Mas quando esse termo batismo nos traz a ideia da inserção de um corpo dentro do outro, é que existe um corpo chamado... Muito obrigado. Não, existe um corpo chamado igreja. Igreja. E nós precisamos, de algum modo, ser inseridos dentro desse corpo. Lógico que nós vamos ver o apóstolo Paulo falando que nós somos inseridos no corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Não é o próprio Senhor? O corpo dele é a igreja. Mas ele é a cabeça desse corpo. Então vamos lá, Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Versículo 11. No qual também estáis circundados com a circuncisão, não feita por mão do despojo do corpo na carne, a circuncisão de Cristo. E o versículo de número 12. Sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Meus queridos, então o apóstolo Paulo dá-nos a entender que o batismo nas águas também simboliza um sepultamento. Então, esse texto também nos dá a ideia de que há a necessidade de ser imerso dentro de um corpo, dentro de um recipiente, nesse caso aqui na terra. Mas nós não faremos isso com os irmãos. Já imaginou? Vamos colocar os irmãos na terra, coloca um pouquinho de terra, tira essa terra e depois eles saem de lá. Não! O apóstolo Paulo está falando assim, ó, sepultado com Jesus Cristo no batismo.
Jesus foi batizado onde? Nas águas. Então, o batismo, segundo o apóstolo Paulo, também simboliza para nós um sepultamento. Um sepultamento de quem? Um sepultamento de quem nós éramos, Victória. Um sepultamento da nossa velha humanidade, da nossa velha criatura. E aí, ao sair daquelas águas, de forma simbólica, e aí nós podemos levar isso como realidade para as nossas vidas. Porque ali está ficando alguém que tinha velhas práticas, que tinha um velho pensamento, que não tinha uma compreensão real dos planos de Deus, e sai dali uma nova criatura. Sai dali uma nova vida em Cristo Jesus, com um pensamento diferente, com um novo horizonte, com um novo modo de ser. Então, para nós, o batismo nas águas também simboliza um sepultamento de quem nós éramos, para sairmos dali uma nova pessoa. Romanos capítulo 6, voltando aí, queridos, Romanos capítulo 6, voltando um pouquinho aí, Romanos capítulo 6, versículos 1 a 6. Aí o apóstolo Paulo, orientando aos irmãos da igreja de Roma, o título da minha leitura aqui diz assim, ó, a graça... então eu fui salvo pela graça. Tô salvo, tá tudo certo. Posso fazer o que eu quiser agora? Lógico que não. Olha aí, ó. O título da minha leitura diz assim, ó, a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Já que a salvação é pela graça, então agora eu posso tocar o meu barco, né? Da minha existência, não. Vou permanecer pecando? Não. Mas e a graça? A graça vai superabundar, então por isso eu posso pecar, continuar pecando? Não. Não vou permanecer no pecado. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com esse texto? Como viveremos ainda nele? Como ainda seremos dominados pela prática que nós tínhamos antes de ter Jesus. Como o pecado que antes eu tinha como prática habitual vai continuar ditando os meus passos? Não posso. Versículo 3. Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, nós que hoje somos inseridos no corpo de Cristo, sabe quando começou esse processo? Lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Porque Jesus, literalmente, ele foi batizado na morte, porque ele foi sepultado, depois de ter expirado na cruz do Calvário. De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É um simbolismo muito forte aqui, dizendo assim, ó, você não precisa morrer fisicamente, porque Jesus morreu fisicamente. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando ele morreu fisicamente, ele levou a gente. Nós fomos sepultados com ele, na sua morte. Porque o que nos traz uma nova vida é a morte. Eu quero viver uma nova vida, pastor, então você tem que morrer. Para, ao ressuscitar, você ter uma nova vida. Mas, pastor, fisicamente eu não quero morrer agora, porque eu quero viver os planos de Deus para mim. Então tá bom, fique tranquilo, Jesus morreu e você precisa morrer com ele. Quando ele ressuscitou, ele trouxe novidade de vida. Então, quando nós somos sepultados em Jesus e ressuscitamos com ele, ressuscitamos com uma nova vida. E o apóstolo Paulo está dizendo, assim, versículo 4, final do versículo 4, assim andemos nós também em novidade de vida. Meus irmãos, quando nós confessamos a Jesus como nosso Salvador, quando somos batizados nas águas, não dá para vivermos mais da forma que vivíamos. Porque senão não é batismo.
Batismo é sepultamento. Batismo é morte. Mas ao sair dali é ressurreição. E quem ressurge, ressurge para viver uma vida em novidade. Ó, versículo 5. Porque nós fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho, a mulher velha, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Aleluias. Meus queridos, o pecado não pode nos dominar. Eu lembrei do hino antigo, irmão Samuel, do Diante do Trono, o pecado não pode mais me dominar. Depois você pesquisa aí, tem esse hino, de 1943, mais ou menos. Brincadeira, brincadeira. O pecado não pode mais me dominar. Vou compartilhar, eu sei que eu já contei, eu percebi, pastor Gilberto, eu estou envelhecendo. O irmão Ronan já disse isso aqui por algumas vezes. Não, ele não disse que eu estou envelhecendo, ele disse que nós vamos envelhecendo, né? E ele disse aqui por algumas vezes que ao envelhecer, nós vamos repetindo as histórias, irmão Luiz. Nós vamos repetindo as histórias, e aí a gente conta uma história. É o primeiro sintoma. Depois dos 30 começa. E aí eu percebi que algumas histórias nós vamos repetindo. E eu lembro que um dia eu estava lá no meu trabalho, já como professor, e aí os colegas lá sabiam que eu era cristão, que servia a Deus, e aí entraram numa conversa lá de bebidas. E aí falando dos modelos, das bebidas e tal. E aí falou assim para mim, um dos colegas lá, falou assim, lá eles me chamavam, né? Eu trabalhava na Vila Alpina, agora estou em São Caetano. E aí eles me chamavam lá pelo sobrenome, Saraiva, né? Saraiva, você é crente? E ser crente é ruim demais, pô. Você não pode tomar uma gelada. Aí eu falei assim, quem disse para você que não? Eu posso tomar. Não, Saraiva, vou falar uma coisa para você, quando eu estou em casa, que eu olho aquela gelada lá na geladeira, eu não me controlo. Eu tenho que pegar e tomo uma, aí quando eu vi, eu já tomei a caixa inteira. Então eu falei, a diferença entre eu e você é que você é dominado por isso, eu não. Então, a vida ruim não é a minha, que tem o domínio da minha consciência ao ponto de olhar para isso e falar assim, não me serve. Agora você não. Como você disse, você é dominado por ela, você não se controla ao ponto de uma latinha desse tamanho dominar a sua mente. Você é fraco demais. Já eu não. Sou forte em Jesus, porque eu tenho condições de olhar para isso e falar assim, quais os prejuízos que isso vai trazer para a minha vida? Senhor, muito obrigado. O pecado não me domina mais. Então eu não quero. Meus queridos, vamos lá. Então, o batismo é o sepultamento também. É a inserção desse corpo dentro do corpo de Cristo. E aí, uma outra característica que nós precisamos traçar do que é ser cristão, é que o ser cristão traz para nós a necessidade de um novo modo de vida. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Vou pedir para que um irmão ou uma irmã leia para nós esse versículo, por favor. Mais do que assuntos com o Senhor é o... Ô, meu querido, aqui ó, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim tem, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e esse tudo se fez. Aleluias, aleluias. Assim é que se alguém está em Cristo, ele passou a ser uma nova pessoa. Um novo ser humano. E aí alguém vai olhar e vai falar assim, mas você era mentiroso, rapaz. Eu era. Mas, eu lembro de você comprava e não pagava.
Eu era caloteiro, agora não sou mais. Ah, eu lembro de você, que você adulterava, você não respeitava a sua esposa. Eu era, agora não sou mais. Eu lembro de você, que você se apropriava do bem alheio. Eu me apropriava, agora não mais. Porque eu estou em Cristo. E quem está em Cristo é uma nova criatura. Aleluias! As coisas velhas já passaram. Você pode até usar isso como testemunho e lá de vez em quando, tá? Porque a palavra de Deus nos deixa clara que nem Deus faz questão mais de lembrar desse seu passado. Que ele joga isso no mar do esquecimento. Até hoje eu não achei esse mar na geografia, mas existe. O mar do esquecimento nem geograficamente existe. Ele jogou lá. Para dizer assim, você agora é uma nova criatura. Você agora é diferente. O Alessandro agora é diferente. Aí as pessoas olham para nós e falam assim, quem te viu e quem te vê. Aí você complementa, é porque Jesus agora é na minha vida. Aleluias. Queridos, Colossenses capítulo 3, para nós vivermos aí essa nova vida, nós precisamos praticá-la. E como eu faço isso? Como eu continuo avançando, deixando a velha criatura e avançando sempre para a renovação? Colossenses capítulo 3, e o versículo 1 diz assim, portanto, o apóstolo Paulo falou que nós somos sepultados com Jesus onde? Na sua morte. Mas ele também disse o seguinte, Vinícius, que nós ressuscitamos, nós não continuamos mortos com ele lá. E aí o apóstolo Paulo diz assim à igreja de Colossos, Colossenses capítulo 3, versículo 1, portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, olha, vocês já foram mortos em Cristo, sepultados com Ele. E agora vocês ressuscitaram com Ele. Se vocês ressuscitaram com Ele, para que vocês consigam manter esse novo modo de vida, mude o pensamento de vocês. Pensem agora naquilo que é do alto. Pastor, mas e o meu trabalho? Meu trabalho é daqui. E as minhas contas? O que o apóstolo Paulo está dizendo é que aqui, o agora, essa terra, não pode ditar o nosso modo de vida. Não é isso o fim, a finalidade. Se não é isso o fim, a finalidade, as minhas ações têm que ser ações de quem pensa no alto. Sabe aquele momento em que você precisa optar entre a verdade e a mentira, só que a verdade custa caro? Aí você vai optar pela verdade. Porque você não pensa mais nas coisas que são daqui. Não é isso mais que dita o seu modo de ser, as suas decisões, a sua prática diária. Mas o que dita as suas decisões, o seu modo de ser, a sua prática diária, é a palavra de Deus, é aquilo que vem do alto. Aleluias. Olha, vamos lá para o versículo de número 7. Não, vamos caminhar aqui, querido. 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ou seja, quando Ele de algum modo levar você, ou quando nós de algum modo nos encontrarmos com Ele, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Como que eu alcanço isso então? Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos corpos que estão sobre a terra. Então, como eu faço isso? A prostituição, não vou prostituir mais. A impureza, não vou mais viver da impureza. O apetite desordenado. Que apetite desordenado é esse? De tudo que a natureza humana
nos apresenta como necessidades. O apóstolo Paulo não está falando só de comida. Ele está falando de todas as necessidades vitais do ser humano. O apetite desordenado por comprar aquilo que nem precisa comprar. Se controla aí, agora você tem a mente de Cristo. Guarde bem os seus recursos, administre melhor. Ah, eu quero comer como se fosse a última refeição da minha vida. Não. Isso é apetite desordenado. Os desejos da carne. Se controle. Você agora tem a mente de Cristo. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência. Concupiscência tem uma relação direta aqui, com a nossa mente. O pecado premeditado, aquilo que nós maquinamos aqui antes para executar depois. A avareza. A avareza tem uma relação direta com aquilo que nós temos e damos mais valor ao físico, ao material, do que às pessoas. Ao ponto de dar um valor extremo que, se for preciso, eu tiro a vida de alguém para manter aquilo que eu tenho. Amar o dinheiro acima de tudo, isso é avareza. E aí o apóstolo Paulo chama isso de idolatria. O que é idolatria? Tira Deus do centro e coloca isso no lugar. O que é idolatria? Eu tenho dinheiro, então o meu Deus é o meu dinheiro. Tira Deus e coloca o dinheiro no lugar. O que é idolatria? A casa que eu levei, foram 30 anos para construir esse patrimônio. Então o meu Deus é esse patrimônio. Não, o meu Deus é o Deus criador dos céus e da terra. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E aí, o apóstolo Paulo continua, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Você pode ter andado por isso, mas você foi sepultado com Cristo, ressuscitou para viver em novidade de vida. Então, para viver em novidade de vida, versículo de número 8, é necessário se despojar de tudo isso. O que é despojar? Despojar, queridos, tem uma relação direta com as cargas que nós carregamos. O que é despojar? Você está carregando uma carga e de repente você fala assim, olha, eu vou me livrar disso daqui, vou me despojar dessa carga. E você joga a carga de lado e continua. Porque tudo isso que nós, antes de sermos sepultados com Jesus, pesava nos nossos ombros como uma carga com um peso absurdo. Tanto é que Jesus disse, olha, venha aliviar os seus fardos, venha comigo, venha comigo, que eu posso aliviar esses fardos que você carrega. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, nós precisamos despojar do quê? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Meus irmãos, eu mudei o público de alunos de uns tempos para cá, e estou com um público mais jovem agora, de 18 a 24 anos. E olha, meus queridos, se eu contar, eu vou perder as contas. Quantas vezes eu chamo a atenção deles por usarem um vocabulário inapropriado dentro de um contexto de sala de aula, dentro de um ambiente corporativo. Mas isso está se tornando mais comum do que nós imaginamos. As palavras torpes, que aí de vez em quando eu pergunto assim para eles, o que você quis dizer com isso? Você está falando, mas sem medir as consequências daquilo que você está falando, simplesmente por hábito. E o prejuízo que você traz com isso é incalculável, porque eu aprendi que nas nossas palavras tem poder. E não é só nós que dizemos isso. Converse com alguém que estuda um pouquinho aí a mente humana. Vai falar da implicação que tem as palavras na vida de alguém. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, isso daí, você precisa se despojar disso. Mude o seu vocabulário. Palavras torpes, não cabe mais. Versículo 9, não mintais uns aos outros. Meus irmãos, eu acho que eu já disse isso aos irmãos, mas o criador da mentira é aquele que a usou pela primeira vez, tudo bem?
Não é assim um objeto? Você está usando o celular aí. Quem inventou o celular? Quem foi que inventou o celular? Talvez o celular, se a gente for voltar lá na guerra, lá na Segunda Guerra Mundial, quando começou o telefone, as telecomunicações, imagine que foi o Steve Jobs. Talvez não seja ele o criador do celular. Mas vamos imaginar. E eu fico pensando o Steve Jobs, que já faleceu, né? Um grande pensador aí, um camarada inteligentíssimo. Imagine ele olhando alguém usando pela primeira vez o celular. Ei, irmão Renato, eu fico imaginando ele, foi eu que criei isso daí, orgulho, né? E aí ele conseguindo se comunicar com o outro lá do outro lado. Então o orgulho que ele teve disso, porque foi sua criação. Quem inventou a mentira? Vocês entenderam? Então, meus irmãos, a mentira não cabe para nós. Nem que a verdade doa, nem que custe caro, nem que pese. Mas nós devemos viver a verdade sempre. Porque Ele é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a e a vida. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aleluias. E aí eu vou passar muito rápido aqui, queridos. Na escrita do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, ele vai falar assim, olha, quanto ao trato passado, vocês se despojaram do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. E aí ele continua assim, vos renoveis no espírito da vossa mente. Eu preciso ler com os irmãos. Vamos lá, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 22. Versículo 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, da velha mulher, da velha criatura, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Vos revistais de um novo homem, de um novo ser, de uma nova mulher, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Versículo 25. Deixai a mentira, falai a verdade uns, cada um com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Versículo 26. Irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Irar, queridos, às vezes nós vamos ter esse vazamento. Nós vamos irar, porque somos seres humanos. Mas tome cuidado com as consequências disso. Irou, não deixe o dia acabar. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Vai lá e resolva isso, antes que seja tarde. Sabe por quê? Um dos sentimentos mais perversos que o ser humano pode cultivar se chama remorso. Ele dormiu e não acordou mais. Porque ontem eu não fui lá e pedi perdão e me desculpei com ele e acertei as contas e agora não tem mais o que fazer. Aí fica lá no caixão chorando. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Vamos lá, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Queridos, nós que somos cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, se não tomarmos cuidado, damos lugar a ele. O apóstolo Pedro, andando com Jesus, depois outro dia nós podemos falar um pouco melhor sobre esse texto, em algum momento ele teve uma fala inapropriada e Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás. Então devemos tomar cuidado. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Aleluias. Meus queridos, chegamos ao final. O cristão, aquele que entendeu o plano da salvação, que entendeu quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, entendeu a necessidade do batismo nas águas, aquele que entendeu que agora precisa viver um novo modo de vida, celebra tudo isso. Sabe como se celebra? Estando aqui, naquele momento que nós chamamos da ceia do Senhor Jesus. Aleluias. E aí vocês vão participar disso. Vocês conhecem muito bem esse ajuntamento, onde Jesus Cristo mesmo deu exemplo, se reunindo com seus discípulos. Tudo bem que ali era por conta da festa da Páscoa, mas depois o apóstolo Paulo replica isso nas igrejas do Novo Testamento, dizendo assim, olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. E semelhantemente ele pegou o cálice e entregou aos seus discípulos dizendo, tomai, bebei, este é o meu sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário por nós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Queridos, nós somos igreja e como igreja nós temos um compromisso. Vamos ler isso? E aí eu já estou caminhando para o final. Carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 10. Carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus está lá na frente, bem lá na frente, lá no Novo Testamento mesmo, tá bom, queridos? Bem lá na frente, Efésios, está bem aqui, ó. Depois daqui, Hebreus, capítulo de número 10. Achou isso? Opa, aqui, ó, estava bem aqui em cima. Opa! Aqui, 12. Achou? Achou aí, meus irmãos? Achou, meu Rosângela? Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 24. Qual é o nosso compromisso como igreja? Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha, uma das funções que nós temos como igreja é estimularmos uns aos outros a prática daquilo que é bom. É por isso que nós nos reunimos. Como eu vou estimular o irmão Flávio se eu não venho para cá, irmão Flávio? Como eu vou estimular a nossa irmã Leda se eu não estiver presente aqui, irmã Leda? Dizendo, irmã Leda, vamos fazer a vontade de Deus. Vamos fazer a obra. Vamos cumprir aquilo para o qual nós somos chamados. Como é que eu vou estimular o irmão Alessandro se eu ficar em casa deitado? Não, eu preciso me reunir como igreja. Olha, está aqui, queridos. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Consideremo-nos. Sabe por que eu venho para cá? Porque eu preciso servir a Deus? Sim. E o que é servir a Deus? É servir os irmãos. Porque há muito isso, né? Estou servindo a Deus. Beleza. Mas você está servindo a Deus como? Servindo pessoas. E sabe por que eu venho? É porque eu sirvo a Deus? Sim. Mas servir a Deus é servir pessoas. É porque eu considero vocês. E sabe por que vocês estão aqui? Porque vocês consideram uns aos outros. Porque se nós não nos considerássemos, nós procuraríamos outro lugar. Ah, eu não estou gostando mais dos irmãos, não. Você já imaginou dizer isso para uma irmã carmelita que não considera ela? Meu Deus do céu, quem não ama a irmã carmelita? É bom demais estar com os irmãos. É bom demais estar reunidos aqui, queridos, em comunhão. Então, ser igreja, há necessidade de consideração. Nós consideremos-nos uns aos outros. Para quê? Para nos estimularmos às boas, ao amor e às boas obras. Versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns,
Antes, admoestemo-nos uns aos outros. O que é isso? Chame a atenção. Ô, meu irmão, estou sentindo a sua falta aqui, hein? Você está deixando a congregação aí, não está mais se reunindo. Estou sentindo a sua ausência. Não é isso que o texto está dizendo? Antes, chame a atenção. Irmão, cadê você? Eu vim aqui na sexta-feira e senti sua ausência aqui. Cadê você? É isso que o texto está dizendo, não é, pastor Gilberto? Admoestemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia? O dia da nossa partida. Ou o dia da volta dele. Ou o dia da consumação de tudo. Então, está se aproximando? Então, meus irmãos, vamos juntos aqui nos estimularmos para continuarmos caminhando em direção à eternidade. E aí, meus irmãos, eu não vou deixar de ler esse texto aqui. Onde que está aqui, pastor Gilberto? Me ajude aí. Você nem sabe que texto que eu quero ler, como que você vai me ajudar, né? Aí fica difícil, né? Está na Bíblia, mas é isso daí. Eu vou achar aqui. Hebreus, capítulo de número 13 e o versículo de número 17. Aquele que ainda não está se encaixando dentro desse versículo, leia em voz alta. Ninguém leu? Ninguém leu. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Meus queridos, esse obedecei vossos pastores, sujeitai-vos a eles, segundo a palavra. Segundo a palavra. Tem muita gente se sujeitando àqueles que não têm nenhum compromisso com isso. E por que eu trago isso aos irmãos? Porque eu entendo, queridos, eu aprendi assim. Um dia, aliás, até hoje eu ainda sou pastoreado também pelos irmãos que estão comigo aqui, o conselho, muitos irmãos, meu pai. Quantas vezes me assento lá para ouvir os conselhos dele? Eu ainda o considero como meu pastor. Meus irmãos, nós precisamos de alguém para nos ajudar nessa caminhada em direção aos céus. Deus me colocou aqui como esse pastor, que toma as decisões, que orienta, que caminha, mas se em algum momento eu sair fora desse livro, eu vou pedir para você, me ajude. Orar, eu sei que você ora, está aqui, ó. Eu sei que muitas vezes eu ouço isso, pastor, ora por mim. E aí, eu não falo isso, mas às vezes dá vontade de falar, e você ora por mim também. Porque está aqui no texto, orai por nós quem? Pelos pastores. Porque confiamos que temos boa consciência. Eu acredito que eu tenho boa consciência na responsabilidade que Deus confiou nas minhas mãos nesse lugar. E pela misericórdia de Deus, tenho me portado honestamente aqui. E se não me portar, por favor, queridos. Hoje eu estou sem paletó, puxa a blusa, a jaqueta, segura pela mão, pelo braço. Pastor, tem uma coisa errada aí. Como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Qual o grande propósito da nossa caminhada? Vida eterna. Vamos em Hebreus, nesse mesmo capítulo 13, versículo 14 e 15. Versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E aí, meus irmãos, para encerrar, os 2 últimos versículos que eu vou ler com vocês.
Daniel, capítulo 12, e o versículo de número 13. Eu vou ler já, tá? Olha, só escutem aqui, ó. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Vá até o fim, não pare. A caminhada de vocês está começando. E agora vou ler juntamente com vocês Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 13. Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 13. Todos acharam? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24 e o versículo de número 13. Vamos ler todos numa só voz? Vamos lá? 1, 2, 3. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Amém. Que vocês permaneçam até o fim, porque o cumprimento da nossa salvação está no fim. Que Deus continue abençoando vocês. Estou muito feliz pela decisão que vocês tomaram. A nossa família recebe vocês de braços abertos. E para nós será um grande privilégio poder completar essa grande obra no início da carreira de vocês, no batismo nas águas, no próximo domingo já. No próximo domingo. Meus queridos, nós vamos encerrar a escola bíblica. Depois eu gostaria de conversar só com vocês aqui em particular para passar algumas orientações. Tudo bem, Luquinhas? Só para passar algumas orientações acerca do próximo domingo, tá bom? Pastor Gilberto.